Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Para você que está aqui acompanhando, para você que é novo também, meu nome é Jéssica, sou estudante de enfermagem, estou com um projeto aqui no canal onde estou falando sobre o ciclo da vida e também falando sobre a saúde em cada etapa do ciclo da vida. E terminei a infância agora e fiz assim um levantamento porque eu entrevisto profissionais da área da saúde para fazer assim um panorama sobre a saúde das pessoas em cada etapa da vida e muito se falou sobre como o processo de separação dos pais está ligado à questão do desenvolvimento da criança. E por isso eu convidei uma advogada para estar falando sobre esse assunto, porque são coisas que acabam indo para a área jurídica. Então, hoje eu estou aqui com a Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda, aqui ao canal. E eu gostaria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho e quiser também divulgar seus contatos, também fique à vontade. Jéssica, boa tarde. Eu agradeço pelo convite, né? Eu agradeço pela confiança. É uma satisfação estar aqui com você, contribuir aí, levando informações às pessoas de assuntos que geram dúvidas diariamente, né? Como você disse, né? Eu me chamo Fernanda Mendes, sou advogada, advogo há 4 anos aqui em Araraquara. Sou especialista em Direito de Família e Sucessão, formada pela Universidade da Massa Educacional de São Paulo. Também sou especialista em Direito do Trabalho, né? Mas por conta das demandas aqui do escritório, eu acabo atuando 95% na área de família. Meu contato, né? Nós temos o WhatsApp, eu tenho uma página informativa no Facebook, Fernanda Mendes, no Instagram, a TV Fernanda Mendes, e depois ao final eu passo o número do meu WhatsApp para quem tiver alguma dúvida sobre os assuntos. Ok, muito bom. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Em relação a todo esse processo aí de separação dos pais. Quais são os principais direitos das crianças e dos adolescentes, né, antes, durante e após esse processo de divórcio? Os direitos e deveres, eles estão previstos na nossa Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos outras leis também, né? Temos a legislação própria dos alimentos, temos outras legislações que todas caminham junto, né? São diversos. Esses direitos e deveres são muitos, mas eu vou elencar aqui 2 que são os principais, como você me perguntou, né? Os 2 principais, e é o que a gente tem mais problema na prática, porque o momento de divórcio, a separação do casal, é um momento de vulnerabilidade, é um momento de dificuldade. Temos os casos em que é consensual, mas geralmente nós temos essa litigância, essa sede de justiça, os sentimentos feridos, o psicológico abalado. Mas, assim, os 2 principais da criança, com relação à criança e o adolescente, é o direito à convivência e é o direito aos alimentos. Esses são os principais. E o que, às vezes, nos impedem de realizarmos o divórcio de forma consensual, porque chega nesses temas, uma das partes não está contente, não está segura, não está confiante, mas a questão da convivência e a questão dos alimentos são os principais direitos dos filhos, das crianças e dos adolescentes, e os principais direitos, deveres, né, dos pais. Principal direito, da criança e adolescente, principal dever dos pais. Então, vamos lá. Eu vou te perguntar, então, em relação à pensão, né? Gostaria que você explicasse o que é e como é que funciona essa questão. Certo. O Instituto Jurídico dos Alimentos, ele decorre de valores humanitários e dos princípios da solidariedade e da dignidade humana. Eles se destinam àqueles que não têm condições de arcarem com a sua subsistência, né? Geralmente são fixados na fase da infância, aos menores, e aí eles vão se prolongando, né? Lembrando uma questão muito importante que muitas pessoas me perguntam,
se com a maioridade, atingindo a maioridade, exonera automaticamente. Não, a exoneração ela não é feita de forma automática, é preciso procurar o Poder Judiciário, é preciso que a parte se manifeste, né? Geralmente os alimentos eles são fixados até a conclusão do ensino superior, também não cessa aos 18 anos. Então, se o filho, né, tiver aí a pretensão de cursar, né, o ensino superior, o pai ele tem essa responsabilidade, né? Como que funciona? A fixação dos alimentos, ela é estabelecida de acordo, nós chamamos ou binômio, necessidade, possibilidade, ou trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A necessidade é daquele que recebe, é do menor, é do alimentário, a gente chama, né? Essa necessidade ela é presumida, porque ele não vai trabalhar, a criança não vai trabalhar, ela necessita daqueles alimentos. A possibilidade, ela está ligada com a condição financeira, a condição social daquele que presta os alimentos. Porque nós temos uma cultura no Brasil que geralmente a guarda fica para a mãe. Então, a gente fala sempre dos genitores, mas é aquele que detém a guarda, ele é o responsável, quando é guarda unilateral, ele é o responsável, e aquele outro, a pensão, ela tem que ser fixada de acordo com a possibilidade econômica dele, né? E a proporcionalidade, porque às vezes a gente tem pais que têm muita possibilidade, o filho tem a necessidade que é aquela presumida, mas ele tem que estar dentro de um parâmetro da proporcionalidade, né? O descumprimento, então, foi fixado, teve processo, foi fixado atendendo esses requisitos com base na instrução probatória do processo. Sendo fixado, o pai ele tem um dever, é um dever legal, né? E o descumprimento, e se eu não pago, se o pai não paga ou a mãe não paga a pensão, o que acontece? Pode acarretar aí a perda do poder familiar ou crime de abandono. Mas é importante ressaltar que a perda desse poder familiar sobre o filho, perante o filho, não vai desobrigar o alimentante dessa obrigação, do dever alimentar. Ele não será desobrigado em hipótese alguma, porque senão seria um prêmio, né? Foi fixado os alimentos, eu deixo de pagar, perco o poder familiar e tá tudo certo. Não desobriga, tá? Uma questão muito corriqueira, os principais erros cometidos pelos pais no momento do divórcio é quando eles pensam que eles podem abrir mão dos alimentos. Não, eu vou abrir mão da pensão para a gente poder fechar o acordo. Ou é quando eles pensam que podem compensar os alimentos. Não, eu vou morar na casa e porque eu vou continuar morando na casa, eu abro mão da pensão. Não, esse dinheiro ele não é destinado, tem a fixação de alimentos entre cônjuges, né? Mas aqui o assunto é sobre o direito da criança e do adolescente, então é uma outra vertente. Então, assim, foi fixado, é um direito da criança. Então, eu falo que os alimentos, nossa doutrina aqui, os alimentos, ele tem 5 atributos, ele tem 5 características, que é a irrenunciabilidade. Então, o pai e a mãe não podem abrir mão dos alimentos pelo filho. Não, eu abro mão, eu não preciso. Se vai executar depois ou não, é uma questão, é um outro assunto. Mas abrir mão, renunciar, não pode. Então, os alimentos, eles são irrenunciáveis, eles são personalíssimos. Ele não pode ser transferido para outra pessoa. Aquele alimento é para aquele filho. Então, vai ter toda a descrição. Ele não pode ser cedido. Então, por conta desse atributo de ser personalíssimo, ele não pode ser cedido. Ele é impenhorável e ele é incompensável. Por quê? Porque estão previstos aí a preservação ao sustento e a preservação à vida do alimentário, à vida daquele menor. Então, os alimentos, lembrar sempre que os alimentos, eles são irrenunciáveis, eles são personalíssimos, incompensáveis, impenhoráveis e eles não podem ser cedidos. Essas são as 5 principais características com relação aos alimentos, a fixação dos alimentos. Super importante, né? E acredito que seja a dúvida de muita gente, né? Essa questão de negociar, a questão alimentar em troca de outro bem. Uma coisa é o casal, outra coisa é a criança, né? Bem legal. É o que eu falo sempre para os meus clientes, para as pessoas que me procuram. Está sendo dissolvida a relação conjugal,
o matrimônio ou a convivência, para quem vive em união estável, mas a família nunca. Então, a convivência, resguardar a convivência com o filho, o sustento do filho, né? Isso daí é de suma importância. E quando a gente tenta fazer, eu sempre opto pela via consensual. Eu acho que a gente conversando, os pais decidindo entre si como que vai ficar a vida, a rotina, o sustento da criança, é muito melhor quando a gente tem uma intervenção do Estado. Porque o Estado não está ali olhando a rotina, o dia a dia, a cabecinha, né? A criança ou o adolescente, eles precisam se adaptar à nova rotina, né? Então, assim, eu sempre prezo muito pelo consensual, mas aí chega nessa questão da fixação dos alimentos, a gente tem que explicar que existe aquele trinômio que eu falei inicialmente. Como que a gente vai pegar o valor? É o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, e aí eu explico tudo isso, que não pode abrir mão, não pode ceder, não pode penhorar, não pode compensar, é o valor, aquele valor, o filho não tem valor. Mas aquela verba, ela está sendo paga, destinada ao sustento, né? E a gente sabe que hoje é tudo muito caro, tudo é muito difícil, então a gente precisa, às vezes, chegar a ser mais firmes do que para resguardar mesmo, garantir esse direito. Ok. Agora eu gostaria que você explicasse, então, sobre o direito de convivência. Como é que funciona isso? Antigamente, ainda tem gente que usa a expressão, né? Nós usávamos a expressão visita, mas essa expressão visita, ela traz consigo uma superficialidade, né? Uma frieza. Ainda a gente brinca quando vai visitar alguém, fala visita de médico, passa, fica e vai embora, é coisa rápida. E não é esse o objetivo, quando se trata de pai e filho, né? Não deve existir essa frieza, essa superficialidade. O Código Civil, ele não estabelece especificamente como que deve ser regulamentada a convivência familiar. O ideal é que, independente da guarda, da modalidade de guarda, se a máxima amplitude de convivência entre o pai e o filho, ambos os pais e os filhos. Também é necessário que seja resguardada e mantida a convivência com os avós, com os outros parentes, com tios, primos, todos aqueles parentes, todas aquelas pessoas que a criança ou adolescente, ela criou um laço afetivo, e que isso é de muita importância, ela tem, assim, um significado muito grande, porque a gente fala, o primeiro contato do ser humano é no núcleo familiar. Então, tudo que aquele ser humano precisa para se tornar um cidadão, para ele entender quais são os direitos e os deveres dele perante a sociedade, com os amigos, na escola, tudo ele aprende em casa, é o primeiro contato, né? Então, assim, a convivência, ela vai muito além do simples conviver. A convivência, ela significa também interferir, participar, educar. Então, tudo isso são atributos inerentes ao poder familiar, né? Então, a gente não usa essa expressão visita. Visita você 2, 3 vezes por semana, tá certo, cumpriu lá uma hora, tá ok, fiz meu papel de pai, ou fiz o meu papel de mãe. Não é esse o objetivo. Então, a gente fala do direito de convivência, porque o direito de convivência, ele é estabelecido de acordo com o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, que seja efetiva a convivência dos pais e dos filhos. Faz bem para a saúde também, né? Faz. Então, agora eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a questão da guarda, né, da criança, e quais são as principais dúvidas também dos pais em relação a esse assunto. Eu não sei, você percebe, Letícia, que é uma coisa assim, a gente fala alimentos, como que ele vai ser pago, o que eu posso e o que eu não posso, e aí como que vai ser a convivência, como que vai ser essa rotina, e com quem que o filho vai ficar. É uma coisa que desencadeia e é tudo assim, no mesmo sentido, né? A gente precisa sempre lembrar que tem que ser resguardado o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, o ideal para as crianças e os adolescentes de pais separados é que eles convivam o máximo possível com ambos os pais e que eles mantenham aquela rotina que eles tinham quando os pais viviam naquele lar conjugal, que eles sintam o mínimo possível da
da dissolução do vínculo conjugal. Porque eles têm que pensar assim, meu pai e a minha mãe eles estão se separando, mas eu continuo sendo filho. Né? Isso é uma interferência direta no psicológico, né? E muitas vezes no caráter, na conduta daquela criança, daquele adolescente perante a sociedade, na escolinha, enfim. A nossa legislação sobre a questão da guarda, a nossa legislação ela prevê 3 modos para o exercício de guarda. Então, nós temos a guarda compartilhada, que é a minha preferida, que é a que eu sempre oriento. Nós temos a guarda unilateral e nós temos a guarda deferida a terceiros. Então, vamos começar conceituando a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela é a divisão efetiva das responsabilidades perante a prole. Então, assim, a tomada de decisões acerca de algum fato relevante na vida daquele filho vai ser pelo pai e pela mãe conjuntamente. Tudo na vida daquela criança vai ser tomado, toda decisão, toda conduta, toda educação, aquele conviver verdadeiramente, o interferir, vai ser por ambos os pais, não só por um. Aqui, quando a gente fixa a guarda compartilhada, é importante lembrar que ela não desobriga da obrigação alimentar. Quando a gente fixa, não há necessidade de definição se o filho vai residir com a mãe ou com o pai. A legislação não prevê, né? O juiz só vai homologar a guarda compartilhada se tiver uma residência fixa. Não, ela pode variar, pode ficar com a mãe, pode ficar com o pai, né? Nós temos a guarda nidal, ela não está prevista no nosso ordenamento, né? Na nossa legislação, mas ela é muito utilizada na Alemanha. O que acontece? Os pais revezam, o filho fica no lar, naquele lar conjugal. Então, passa um tempo o pai naquela casa, depois passa um tempo. Isso seria um sonho, porque, no meu ponto de vista, se a gente chegasse nesse ponto, seria maravilhoso, porque não muda nada na rotina daquela criança, sabe? Ela não vai estar um dia numa casa, outro dia na outra. Mas não há necessidade, né? Em resumo, não há necessidade, aquela coisa de, então ele quer guarda compartilhada para não pagar pensão. Não desobriga do dever alimentar, a gente pode fixar o dever alimentar, até porque ambos têm esse dever, não é só o outro pai, o outro genitor ou a mãe que não detém a guarda, ambos têm o dever de sustento, então não há essa necessidade e não exonera dos alimentos, né? Nós temos a segunda modalidade, que é a guarda unilateral, que é aquela atribuída aos genitores, é a mais comum aqui pra gente, né? A gente tem uma cultura de, a guarda da mãe, o filho da mãe. Eu acho que isso deveria ser descaracterizado, porque o filho é da mãe e o filho é do pai. A mãe e o pai têm direito de convivência. Eles precisam praticar a paternidade, a maternidade de forma conjunta, né? A igualdade, né, de ambos perante a vida do filho. Então, aqui na guarda unilateral, nós temos o genitor, que é o guardião, que detém a guarda, e nós temos o genitor visitador. Quando a gente entra nessa questão da guarda unilateral, a fixação da convivência ela é muito difícil. Né, desperta um sentimento ou no pai ou na mãe de ter medo que o filho esteja na presença e sob a responsabilidade de que esteja longe de casa. Quando fala de viagem, então, nossa, é muito difícil. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso. Eu acho que é o dever do advogado, é o nosso dever, a gente tem que estar tendo ali o contato direto. Esperar isso do Poder Judiciário, do Estado, é bem mais difícil. Então, a gente está vendo, acompanhando aquela rotina, e por isso que eu sempre oriento a guarda compartilhada, né? Mas um dos genitores na guarda unilateral, ele detém, em resumo, ele detém a guarda exclusiva dos filhos. Então, assim, ela é muito praticada. Na prática, ela é muito executada e a gente, lógico, que vai fazer também de acordo com aquilo que os pais nos pedem, né? E nós temos a terceira modalidade de guarda, que é a guarda deferida a terceiros. Ela ocorre quando a guarda aos pais, ela não atende ao melhor interesse da criança ou do adolescente. Demonstrada a inviabilidade da manutenção da criança em seu núcleo familiar, sob a guarda de um ou de ambos os genitores, ela poderá ser entregue aos cuidados de um terceiro. E aí ela passa a viver nessa família substituta. Essa guarda, quando ela é atribuída a terceiros, geralmente, às vezes, na prática, eu vejo quando os pais são usuários de entorpecentes, ou quando realmente os pais não cuidam, os filhos ficam sem comida,
não vão para a escola. Geralmente a escola é quem identifica e já aciona o conselho tutelar, porque às vezes é a escola que está vendo aquilo, não é nem, às vezes não são nem os parentes, né? Infelizmente existe uma desestruturação familiar. Então não é melhor para a criança e para o adolescente ficar naquele núcleo, naquele ambiente. Então aí a criança ela é colocada em família substituta. Então, qual família substituta? A guarda, ela não é um instituto exclusivo e restrito aos pais, porque se esses não puderem exercer essa guarda, ela vai ser deferida a terceiro, que não necessariamente tenha uma relação parental, tá? Não precisa ser, pode ser uma pessoa que, porque assim, às vezes tem um tio que mora longe e tem um vizinho que dá almoço, que dá janta, sabe aquela coisa prática que a criança passa o dia, que o vizinho ajuda, né, a estudar, que se preocupa, que leva e busca, e faz e ajuda. Então, se eles manifestam interesse, essa criança pode ser colocada nessa família substituta. Sempre vai ser garantido e resguardado o melhor interesse da criança e adolescente, preferivelmente, lógico, no seio familiar. Não sendo possível ser familiar com pessoas que tenham aí uma estrutura, condições financeiras, sociais, para a criação dessa criança. Entendi. Bom, agora a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista e eu queria te perguntar, então, em relação à alienação parental, o que é, como funciona também e como que as pessoas podem agir diante de uma situação dessa. O que acontece? Quando a gente tem um problema patológico já na fixação da convivência, na definição de guarda, em muitos casos, na prática, acontece a alienação parental. O nosso ordenamento jurídico, ele dispõe de legislação específica sobre a alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. O próprio artigo de lei, o artigo 2º, o que é a alienação parental. Então, ela é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou por qualquer pessoa que detenha a criança sob sua responsabilidade, autoridade, sob sua vigilância, né, sob sua guarda. Para que a criança ou adolescente repudie o outro genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento, à manutenção de vínculo com esse. Então, isso acontece muito assim, com brincadeiras desnecessárias, sabe? Falando, por exemplo, foi combinado do pai buscar a criança no sábado às 9 horas da manhã e aconteceu algo, o pai não pôde ir. Então, a mãe, ou a avó, ou alguém, irmão, primo, qualquer pessoa fala, tá vendo? Ele não veio porque ele esqueceu de você, porque ele não tá nem aí para você. Então, assim, quando isso acontece diariamente, constantemente, você tá modificando, você está causando uma falsa memória do que aquela pessoa, do que aquele genitor ou genitora representa para aquela criança. Então, a criança ou adolescente vai pensar, poxa vida, ele não sabe que eu existo. Ou fala, o seu pai não paga pensão, e aí xinga, sabe? Brincadeiras, assim, desnecessárias, comentários que distorcem, que induzem e dificultam o vínculo, sabe? O estabelecimento do vínculo da criança com aquele genitor, né? A alienação parental é uma forma de violência para a criança ou para o adolescente, que traz consequências avassaladoras, como, por exemplo, a impossibilidade do estabelecimento de vínculos efetivos, como o estabelecimento da confiança e o respeito do filho com aquele genitor ou com aquela genitora que não detém a sua guarda. Infelizmente, a prática da alienação parental ela é mais comum do que a gente pode esperar. Ela acontece muito, já aconteceu, vou abrir um parênteses aqui, falar de um fato que aconteceu comigo como profissional. Eu recebi a mensagem da criança me ofendendo, né, e como se eu fosse a culpada. Então, assim, aquela pessoa que detém a guarda, a autoridade sobre a criança, que está ali criando, educando, deve ter feito algum comentário, a criança mandou um áudio para o outro, que é, no caso, né,
o que eu representava, a parte que eu representava, e aí eu vi nitidamente, falei, não, é uma prática de alienação parental, porque fala de você, fala de mim, mas fala de você também. Então, me ofendeu a parte que eu estava representando, e foi um caso, assim, algo muito triste. Só que a gente tem que alertar, porque a prática da alienação parental, ela pode resultar na perda da guarda do filho. Nossa. Aquele que comete, que pratica alienação parental, ele perde, a gente comprova, né, ingressa com ação, comprova, é feito, a criança ou adolescente passa por uma perícia psicossocial, entendeu? E sendo demonstrado, aquele genitor ou genitora perde. Então, assim, o que eu oriento, né? Inicialmente, me procurou, falou que o filho, geralmente o filho de falar com o pai ou com a mãe, a vítima, né? Ele quer parar de falar, ele não quer ver, ele fica magoado, ele não confia, ele tem medo, porque às vezes a criança pensa que estando só na companhia daquele que não detém a guarda, ela vai estar vulnerável, então ela fica com medo, ela não quer ir, ela quer sempre a mãe ou o pai junto, sabe? Então, o que eu oriento? Inicialmente, identificou que está acontecendo a alienação parental, conversa. Porque, assim, os pais, eles vão ter um vínculo para o resto da vida, que a gente chama de ad eterno, que é o filho. Então, converse. Tenta entrar num acordo. Tenta mostrar, olha, o que você está fazendo é uma prática de alienação parental e que se não for resolvido, eu vou ter que tomar soluções, providências mais gravosas. Mas isso acaba expondo a criança. Então, por isso que, inicialmente, eu oriento. Converse, oriente. Se for o caso, eu faço reunião. Então, a gente vai orientando todas as consequências, que inclusive a mais gravosa é a perda da guarda. Conversou, não resolveu, vai precisar ingressar com processo. Aí tem toda aquela instrução probatória, e aí tem a exposição, infelizmente, da criança. Então, assim, é o que eu falo sempre, repito novamente, está sendo dissolvido o vínculo matrimonial, o vínculo conjugal, mas nunca a família. Então, a gente precisa respeitar e atender todas as principiologias para a fixação dos alimentos, para a convivência dos pais com os filhos, para a fixação da guarda. A gente tem que atender todos esses princípios e observar, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança e do adolescente. Links aqui para você ainda que não viu as outras entrevistas. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Deixa aqui nos comentários como que está sendo esse processo para você, quais são as dificuldades que você está tendo, né? Se você abriu a sua mente, essa entrevista aqui, se te ajudou. E vou deixar também aqui na descrição os contatos dela, para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada de novo pela participação, foi muito, muito bom. Eu que agradeço. Relembrando, né, para quem quiser me seguir no Instagram, eu estou postando dicas informativas, adv.fernandamendes. O meu Facebook, eu tenho a minha página, e o meu Facebook também é profissional, Fernanda Mendes. O meu WhatsApp é DDD 16 99611 9905. Então, eu estou fazendo algumas publicações também informativas, com o objetivo aí de esclarecer muitas dúvidas corriqueiras. Isso, então não deixem de seguir. Obrigado, Fernanda, obrigado, pessoal. Se inscreva, curte, compartilha para as outras pessoas que estão vivendo essa situação aí. Obrigado novamente. Obrigada, beijão.